Artigo 3º F do CPP, aqui no nosso CPP comentado. Lembrando que todas essas regras tratam da criação do Instituto de Juiz das Garantias e que elas momentaneamente estão suspensas no Brasil por força de uma liminar deferida pelo ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal. Vamos à leitura? Artigo 3º F. O juiz das garantias deverá assegurar o cumprimento das regras para o tratamento dos presos, impedindo o acordo ou ajuste de qualquer autoridade com órgãos da imprensa para explorar a imagem da pessoa submetida à prisão, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal. Esse artigo ele é muito importante, principalmente com a evolução da tecnologia e com a evolução dos meios de comunicação. Nos últimos 15 anos, nós vimos que as grandes operações policiais vazam. Membros do Poder Judiciário, membros do Ministério Público entregam tudo para a imprensa, para que a imprensa possa noticiar a prisão dessas pessoas, para que a sociedade já faça um pré-julgamento dessas pessoas e pressione o Poder Judiciário a condenar essas pessoas. E essa norma, ela é importante porque ela traz a missão do juiz de garantias de exercer esse controle, de fazer com que essas informações não vazem para a imprensa, que a imprensa pare, ainda que a imprensa vá futucar, talvez vá contratar advogados para futucar e tal, mas que essas operações parem de ser noticiadas como shows pirotécnicos de destruição de vidas, de destruição de reputações. Porque uma vez depois que o seu nome é anunciado na imprensa ali como um preso, como um investigado, a sua reputação nunca mais é recuperada, ela é totalmente destruída. E as pessoas na rua passam já a te tratar como um leproso. Então, o objetivo desse dispositivo, do caput do artigo 3º F, é justamente exercer controle, porque hoje os promotores de justiça entregam tudo para a imprensa. Tem juízes que mandam funcionários do cartório vazar para a imprensa. Tem funcionários de cartório que vazam por conta própria. É simples, eu atuo em casos que nós aqui do escritório não conseguimos ter acesso ao conteúdo de mídia, que é produzido por uma interceptação telefônica, mas o jornal de maior circulação do Estado coloca todo o conteúdo na hora do almoço, no seu jornal da hora do almoço. Todos os áudios, todos os vídeos que nós não conseguimos ter acesso. Como isso aconteceu? Como isso acontece? Então, o objetivo do caput desse dispositivo é exercer esse controle e ainda trazendo pena de responsabilização, responsabilidade civil, administrativa e penal. É uma pena que esse dispositivo ainda está com a sua eficácia suspensa. E eu torço e oro a Deus para que o Supremo declare constitucional toda a parte do juiz de garantias. Parágrafo único. Acompanhe a leitura aí. Por meio de regulamento, as autoridades deverão disciplinar em 180 dias o modo pelo qual as informações sobre a realização da prisão e a identidade do preso serão de modo padronizado e respeitada a programação normativa aludida no caput desse artigo, transmitidas à imprensa, assegurados a efetividade da persecução penal, o direito à informação e a dignidade da pessoa submetida à prisão. Todo o processo penal é público. Todos nós podemos ter acesso e podemos saber notícias sobre ele, a não ser algumas exceções, como os casos de crimes sexuais, como os casos onde existem pessoas processadas que precisam do sigilo. Como toda regra é pública, como a regra diz que todo processo penal é público, precisa-se de uma regra para tornar aquelas informações públicas. E aqui o legislador traz essa regra. Uma regra cautelosa.
por meio de autoridade, por meio das autoridades, as autoridades por meio de regulamento. Quando entrar em vigor, elas terão 180 dias para criar esse regulamento, que trará a forma sobre como essas informações da prisão, da investigação, serão transmitidas para a imprensa, assegurando sempre a efetiva persecução penal e o direito à informação e mais, a dignidade do réu. Porque hoje o que a gente vê é que a dignidade do réu não é preservada e o que o judiciário faz com a imprensa acaba prejudicando a instrução criminal, acaba prejudicando o trabalho da justiça brasileira. Então esse dispositivo ele é importantíssimo, importantíssimo, e nós devemos fazer pressão para que o Supremo Tribunal Federal julgue logo o mérito dessas ADIs. Porque quando eles entrarem em vigor, eles vão fazer com que o sistema de justiça criminal brasileiro evolua para um patamar muito melhor do que é o que existe hoje. Espero ter contribuído para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Um grande abraço para você. Deus te abençoe sempre.